Sigmund Freud. Bom, esse nome dispensa apresentações, né? É praticamente um sinônimo de psicologia. Mas e se a base daquelas teorias todas que revolucionaram o mundo não for tão firme assim quanto a gente imagina? Vamos dar uma olhada no homem, no mito e na máquina por trás de tudo isso para entender por que, mesmo com tantas, mas tantas críticas, a gente simplesmente não consegue parar de falar sobre ele. Para a gente conseguir desvendar esse legado tão complexo do Freud, a nossa fonte vai ser uma coisa bem específica. Um prefácio crítico lá de 1955, escrito por um cara chamado Rudolf Allers. Esse olhar, sabe, décadas depois do auge de Freud, dá para a gente uma perspectiva muito, muito única para separar o que é real do que é mito e entender o que de fato ficou das ideias dele. É só parar para pensar um pouquinho. Ato falho, ego, repressão, complexo de Édipo, essas palavras não estão só nos livros de psicologia, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente usa para analisar filme, para conversar com os amigos, até para tentar se entender. A influência do Freud, querendo ou não, está em todo lugar. E aqui que começa o verdadeiro mistério, uma coisa que o próprio Rudolf Allers apontou. Se a teoria de Freud foi tão criticada desde o comecinho, como é que ela conseguiu dominar o pensamento do século XX inteiro? Esse é o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar agora. Olha, o Wallers não aliviou nem um pouco. Ele foi direto ao ponto. Disse que, apesar da popularidade imensa, a psicanálise foi construída sobre uma base, digamos, meio bamba. Ele apontou que via como falhas lógicas bem sérias e uma certa teimosia em ignorar fatos já estabelecidos. Então, vamos lá. Vamos abrir esse processo e investigar essa acusação. Afinal, que falhas eram essas que os críticos como Wallers viram na grande obra do Freud? E chegamos à pergunta de $1 milhão, aquela que sempre perseguiu a psicanálise. Ela pode ser considerada ciência de verdade? Assim, no mesmo patamar da física, da biologia? E aqui está o pulo do gato da crítica do Wallers. Ele apontou para um raciocínio que anda em círculos, bem no coração do método do Freud. Pensa bem, para a interpretação de um sonho fazer sentido e parecer uma prova da teoria, você já tem que acreditar na teoria antes. A evidência só funciona se a crença já estiver lá. O interessante aqui é visualizar essa diferença. Uma teoria científica, sei lá, tipo a da relatividade do Einstein, ela faz previsões que podem ser testadas e, o mais importante, que podem ser provadas como erradas. Já a estrutura do Freud, segundo os críticos, era outra coisa. Era um sistema meio fechado, sabe? Quase impossível de refutar porque a própria teoria era a ferramenta usada para interpretar qualquer evidência que aparecesse. Outra crítica pesada mirava na imagem que o Freud tinha da mente humana. A gente tem que lembrar, ele era um homem do século XIX. A teoria dele descreve a nossa psique quase como se fosse uma máquina a vapor. Cheia de energia, de pressão, repressão, com umas válvulas de escape. Uma máquina super complexa, claro, mas ainda assim, uma máquina. E para Wallers e outros críticos, essa visão de máquina era um reducionismo. Ou seja, reduzia toda a complexidade da experiência humana, amor, arte, moralidade, tudo, a uma única coisa: a satisfação de instintos básicos. Uma visão que para muita gente soava, no fundo, bem desumanizante. Então, o quebra-cabeça fica ainda mais complicado. Se a teoria era, digamos, questionável na sua lógica e meio redutora, por que ela não sumiu? Porque, pelo contrário, ela conquistou o mundo. O Wallers tinha uma teoria bem fascinante sobre isso. Para entender a resposta, a gente precisa voltar no tempo, para o clima intelectual daquela época. O pensamento ocidental estava meio dividido. De um lado, você tinha a ciência, buscando leis universais, tratando o ser humano como um objeto de estudo. Do outro, a história e as humanidades, que focavam na história única, na biografia de cada pessoa. E aqui, segundo Wallers, está a grande sacada de Freud. O sucesso da psicanálise veio de uma síntese simplesmente brilhante. Ela criou uma ponte entre esses dois mundos. Ela usava a linguagem da ciência, o que dava credibilidade, mas o foco dela era total na história única e pessoal de cada paciente. E essa frase do Wallers ilustra isso perfeitamente. Como ele mesmo notou, os famosos estudos de caso do Freud não parecem relatórios médicos frios e objetivos. Eles se desenrolam como histórias, como pequenas biografias, cheias de drama, de reviravoltas. A psicanálise, no fundo, contava uma história muito envolvente sobre cada indivíduo.
Bom, vamos então para o legado disso tudo. O Wallace acreditava que, mesmo com todas as suas falhas teóricas, a psicanálise deu ao mundo algo de valor imenso. E talvez tenha dado isso quase que sem querer. O conceito principal aqui é o de historicidade. É uma palavra que soa complicada, mas a ideia é poderosa. Para entender quem uma pessoa é hoje, é fundamental entender a sua história. O quando e como as coisas aconteceram no passado não são só detalhes, eles formam a base de quem a gente é agora. E esse, na visão de Allers, é o grande e verdadeiro legado de Freud. Mais do que o inconsciente ou a libido, a contribuição que ficou foi forçar a psicologia e a cultura toda a levar a sério a biografia de uma pessoa. Freud colocou a história de vida do indivíduo no centro do palco. O trabalho de Freud mostra pra gente que toda grande teoria é, de certa forma, um reflexo da sua época. E isso nos leva a uma última pergunta para pensar. Quais são as ideias, as metáforas e, quem sabe, até os erros que estão moldando a maneira como a gente entende a mente humana hoje em dia?